Eu quero trazer aqui para vocês atualizações sobre a guerra entre os Estados Unidos e a China. Você tem visto que é uma novela. Aumenta a taxa, reduz a taxa, agora foi incluído México, Canadá e talvez até o Brasil. Eu quero começar primeiro explicando um pouco sobre por que os Estados Unidos sobretaxa alguém. E pode parecer óbvio, você pode falar assim, poxa, é porque eles não querem que a China cresça. Sim, e também não. Eu quero que você pegue um seguinte exemplo, muito simples, que é uma das indústrias que foi sobretaxada, a indústria do aço. Imagina que aço, por mais que seja uma siderúrgica e exista custos envolvidos de produção, do aluguel do terreno, da mão de obra em si para produzir os produtos feitos de aço, o maior custo é a matéria-prima em si, o aço. Logo, se toda a matéria-prima e os custos de pessoas são parecidos, o preço tem que ser muito próximo um do outro. Isso é o que deveria acontecer na realidade. Mas o que estava acontecendo? Por exemplo, o preço do aço da China era em torno de 15, 20% mais barato do que os Estados Unidos conseguiria produzir. Você fala assim, Lincoln, é óbvio, eles pagam muito mais para os americanos, são muito mais benefícios e os chineses são escravos, eles ganham pouco. E não é bem essa conta, porque o custo, como eu mencionei, proporcional é muito baixo. Os preços deveriam ser parecidos, mesmo com essa discrepância de salário. Então, como os chineses conseguem um preço tão abaixo assim do mercado? A resposta só é uma: subsídios do governo. Aqui a gente também tem alguns benefícios fiscais, benefícios de importação. Um benefício nada mais é do que excluir impostos de um lugar para cobrar de outro. Não existe só dar desconto, só dar benefícios. E no caso da China, o que eles fizeram é dar um subsídio para a indústria do aço crescer. Pensa só quantos empregos eles geravam. Talvez a indústria estava em baixa, não estavam conseguindo vender tanto, logo tem que demitir um monte de gente, máquinas paradas. De repente, era um setor onde existia um pequeno lobby, ou alguns donos de siderúrgicas faziam parte do Partido Comunista Chinês, por exemplo, e existia uma aprovação disso para deixar o aço mais barato. Ou seja, um dono de fábrica podia vender um aço com prejuízo porque ele receberia a diferença do governo. Quando você faz esse tipo de política de preço, ele não é e nem deixa uma competição leal. O que o Trump fez no passado, e até foi mantido pelo próprio Biden, foi a sobretaxa para balancear o mercado. E apesar do barulho nos Estados Unidos todo, isso é uma prática comum aqui no Brasil. A gente tem alguns setores que não dá para importar alguns itens só porque existe essa proteção. Aqui chama anti-dumping. Então até dá para você procurar outros vídeos aqui no canal falando em detalhes dessa prática. Essa sobretaxa é comum. Agora, o que tem acontecido, o que a China fez dessa vez, que foi um comportamento um pouco diferente. Eles falaram que taxariam alguns produtos americanos que iriam para lá como uma medida de contraponto. A mesma coisa que eu, como país, decido colocar um visto para você visitar aqui, logo você vai fazer o inverso, você também vai pedir visto. E a mesma coisa dessa sobretaxa. Alguns países vão tentar tirar um braço de ferro e outros vão entender que é uma negociação e, é claro, vão ceder um pouco. Foi o exemplo da Colômbia, quando eles começaram a bater que eles não queriam receber as pessoas que foram deportadas dos Estados Unidos. Logo o Trump falou que ia colocar uma sobretaxa, ia bloquear os vistos de todos os colombianos querendo ir para os Estados Unidos. E aí eles deram um passo para trás. A China, infelizmente, se eu fosse colocar a minha opinião, ela não está muito em condição de ficar negando o cliente. E nesse caso, negar cliente é negar cooperar com os Estados Unidos. Eu não teria feito isso, porque do jeito que o Trump é orgulhoso, é um pouco mais cabeça dura, eu diria, ele vai levar isso para o pessoal e pode aumentar ainda mais as taxas, prejudicando a economia chinesa, que nesse momento não passa pela melhor fase, muito longe de uma fase estável. É uma fase em que a China tem que se preocupar bastante com o que está acontecendo e com quais parceiros que ela está se envolvendo. Aí você fala assim, Lincoln, então é definitivo, vai começar essa guerra comercial escalando para um próximo nível? Olha, não. A China falou isso, eles ainda vão se reunir para discutir e seria um tiro no próprio pé do governo mais fraco esse tipo de atitude. Afinal, se você calcular assim, quem compra mais da China no mundo, quem é o seu melhor cliente? Estados Unidos. Depois a gente está falando de Europa, depois tem Brasil, tem muitos países que cooperam muito e você não faz isso à toa. Eles sabem que em alguns setores eles dão essas vantagens competitivas. Mas é isso, qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Esse aqui foi um vídeo em tom de mais geopolítico, eu diria, mas é importante você conhecer. Se você trabalha com importação, trabalha com esse país, é interessante você se atualizar desses tópicos também. Se você gostou do vídeo, lembra de deixar a sua curtida e, é claro, se não está inscrito aí, se inscreve. Até o próximo vídeo.